Imagine que você é um simples garoto do ensino médio que tem um trabalho de meio período em um café, mas você odeia estar lá todos os dias, mas mesmo assim você continua fazendo porque você necessita do dinheiro. Certo dia, você subindo a escada do seu apartamento se depara com uma linda mulher. Então ela começa a conversar com você com um jeito calmo e um semblante lindo no rosto e te oferece uma aventura, mas você tem que rejeitar porque você é um pobre fudido. Essa é a história do nosso prota de hoje, Joãozinho Saliente. Continuando com seu objetivo de chegar em casa, de repente, um motoboy para ele no meio do caminho e pergunta se não foi ele que pediu um lanche. Joãozinho fala que não e ele continua seguindo o seu caminho. Ele fica um pouco triste com isso porque sempre ele é confundido com alguém. Então ele se pergunta se ele é tão fácil de se confundir, se ele é tão comum, a única pessoa que não é especial nesse mundo é ele. Mas chegando em casa, algo diferente acontece. Ele sente que tem alguma coisa errada. E o fudido esqueceu a chave do apartamento dele fora de casa. Me parece que ele vai ter que dormir na rua. Vocês sabem, né, meus manos? Já deu aquela travada no orifício. Mas algo inesperado acaba acontecendo. Um raio cai do nada em outro lugar do universo. Uma certa igreja que possui servos devotos ao Lorde Demônio está planejando sacrificar uma garotinha para invocar ele de volta. O sacerdote dessa seita explica que a garotinha tem um sangue sagrado que vai poder trazer de volta o demônio à vida. A sua missão pessoalmente é conversar com ele e realizar todos os seus desejos. Então o ritual começa, a garota é colocada em uma espécie de círculo e o sacerdote começa a murmurar o encantamento. Todos da igreja vão à loucura com isso, porque pela primeira vez o Lorde vai voltar. Nunca tinha dado certo antes o encantamento, mas parece que dessa vez tá tudo correndo conforme eles desejavam. O sacerdote diz para eles comemorarem porque agora vai dar tudo certo. Um redemoinho estranho de fumaça começa a se formar em cima do céu. A garota leva um susto com aquilo e de dentro daquela fumaceira surge a face nunca vista antes. Fica aterrorizada com tudo o que tá acontecendo, pois ela acha que vai perder a vida dela. Conforme o demônio vai se aproximando, ela sente a energia sendo sugada de dentro do corpo dela. Sem esperança alguma, ela vê a face do Lorde Demônio. Algo deu errado no processo e o nosso protagonista foi invocado para o mundo no lugar do demônio. Parece que ela não consegue distinguir a diferença do rosto dele pro rosto do demônio, porque não foi um simples teletransporte, ele foi transmutado no corpo do demônio, ou seja, ele tem os mesmos poderes que o bicho ia ter. O prota fica encantado com a beleza da menina, ela se curva perante ele pedindo por favor para não ser morta, que ela é uma serva fiel do Lorde Demônio e vai fazer qualquer coisa que ele pedir. Ele fica meio sem jeito e explica que ele não é o Lorde Demônio. A Cremosa fala que não tem como ela confundir ele porque ela é uma serva devota e já viu várias vezes a estátua dele na praça central. O nosso meninão questiona qual é a aparência que ela tá vendo dele. Ela diz que é um majestoso ser celestial. O prota já fica animadão, mas fala que ela tá confundindo ele. Então ela finge que desmaiou, vê se consegue enganar o protagonista. Ele já notou desde o começo que ela tava fingindo. Ele prepara um chazinho pra ela tomar, pra ver se ela relaxa um pouquinho. O prota começa a falar que ela não precisa ter medo dele, que isso aqui é só uma bebida pra ela ficar tranquila. E ele pergunta qual é o nome dela, porque é uma falta de educação não perguntar o nome. Se ela não quiser falar, tá tudo de boa, ele não vai forçar ela a fazer nada. A garota então fica envergonhada, pois ela nunca imaginou que o Lorde Demônio falaria tão casualmente com ela. A Cremosa diz que o nome dela é Aina. Ele fala que esse é um nome muito bonito e ele tenta integrar a xícara de novo para ela. Com um sorriso no rosto, ele oferece a xícara. Mas a visão que a garota tem é totalmente diferente do que aparece pra ele. Ela pensa que ele tá tentando dar um copo de veneno pra ela. A Cremosa então aceita sua morte e diz que a vida dela é toda dele. O prota então diz que ele não quer tirar a vida de ninguém. Ele assume o papel como demônio e fala pra ela que, como uma serva, ela tem que servir às ordens deles. E a ordem dele é que ela continua vivendo a vida dela muito feliz. O portal puxa ele de volta pro reino dele e a garota chora de felicidade, pois
nunca ouviu algo assim na vida. O que será que pode ser essa recompensa dele? É muito estranho, pois o número de vezes que eles foram recompensados ao tentar invocá-lo foi muito baixo. Não pode ser. Será que o Lorde Demônio favorece garotinhas? Mesmo sem entender quais são as intenções do Lorde, ela parte para sua missão muito feliz. Na saída da igreja, a garotinha fica muito impressionada com o poder do Lorde, pois é tão grande que ele pode até mesmo sumir com a água do mundo inferior. E nem mesmo esse aterrorizante mundo é capaz de suportar o poder do Lorde. Contemplando a sua primeira visita à cidade, ela se pergunta se esse não é o presente que foi dado a ela. Esta é a capital de Nolan e uma das maiores cidades do mundo. A garota sente uma aura extremamente forte vindo daquela cafeteria, mas isso não é importante agora, ela tem que cumprir a sua missão. Um portal de fumaça novamente aparece e o nosso protagonista cai de dentro dele. Ele acaba rachando o cocão no chão, velho, coitado. E o impacto foi tão forte que ele só acordou no dia seguinte. Aquilo parecia ser uma cafeteria, mas não a do mundo dele. A sensação que ele ainda tinha é que tava no mundo dos demônios. Ele nota um quadro de um cara estranho na parede. Uma mulher faz um pedido de um café e uma cerveja. Por causa do seu físico comum, ele foi confundido novamente com o funcionário. Ele começa a trabalhar até esperar o chefe chegar e vai servindo várias pessoas, com o objetivo de pedir um emprego. Mas independente de quanto tempo passe, ninguém chega. Alguns funcionários confundem ele com outros, só que dizem que ele perdeu muito peso. Após muito tempo sem o chefe chegar, ele decide que vai dormir por ali mesmo, porque ele não tem outro lugar e tem uma cama ali. Já em outro lugar do reino, uma parte da seita vai até um doutor e leva a garota para fazer uma cirurgia de remodelação. O doutor diz para ela acompanhar eles até a sala subterrânea. Ele avisa que no momento só a garota é importante, depois eles trazem a oferta do Lorde. O ajudante da seita fala que nunca viu tal presente sendo enviado pelo Lorde Supremo. O doutor fica intrigado, pois ele nunca viu um presente do Lorde. Então ele prende a garota em uma cadeira para começar a cirurgia. Ele pede para ela tirar a capa de chuva para poder aplicar um anestésico nela. Ele alerta que ela pode sentir um pouco de dor, mas isso é totalmente comum nesse tipo de operação. A garota sente um leve desconforto enquanto é aplicado. O doutor vai verificar qual é a utilidade do produto e fica assustado, pois aquilo emite tanto poder que ele nunca viu aquilo na vida. Ele fica intrigado como é possível o Lorde mandar algo tão poderoso para uma garotinha. Espera, será que ele só gosta de garotinhas? O doutor explica para a menina que a partir de agora ela vai se tornar um filho de Deus, um ser supremo que herda os poderes do indivíduo. Dentro de cada ordem do reino existe um método de invocar o Filho de Deus. O método selecionado pela igreja é a injeção do sangue ardente. Todos os mais ricos e poderosos almejam se tornar um filho de Deus, pois é um ser imortal. E a garota só está naquela sala pois ela vai ser o primeiro hospedeiro a receber essa bênção. O doutor começa com a aplicação do sangue ardente. Aparentemente está correndo tudo bem no processo, mas a garota começa a ter algumas complicações. Parece que ela morreu. Aparentemente o projeto inteiro foi um fracasso e o doutor fica se lamentando, pois aquela era a oferenda perfeita. De repente a garota reúne as últimas forças e lembra do que o Lorde Supremo disse pra ela, que a sua missão era sobreviver. Enquanto isso, nosso protagonista estava sobrevivendo no café e estava se perguntando quando será que ele ia poder voltar pra casa dele. Ele escuta uma estranha voz vindo do além e pensa que vai ser invocado novamente, então ele se prepara para encontrar a garota bela que tem os cabelos prateados mais lindo que ele já viu. Ele faz uma pose de galã de novela esperando que a invocação está vindo, só que de repente uma dor no seu coração começa a atingi-lo. Ele nunca havia sentido algo parecido antes. Será que é uma punição por ele ter fingido ser o Lorde Demônio? Aos poucos o formigamento que estava em seu coração começa a passar para sua mão. Será que agora ele consegue invocar chamas? Levanta para testar a sua teoria e solta uma explosão de fogo em sua frente. Pera, mas que merda ele tá fazendo? Será que ele tá tentando explodir o apartamento inteiro? E de todas as formas possíveis ele começa a testar os seus novos poderes, até que o mais belo de todos invoca o rosto de uma VTuber da sua dimensão e pergunta se agora ela pode se casar com ele. Não pode sair dali sem testar o poder da sua chama suprema e tenta queimar um livro, mas nada acontece. Então ele acha que o seu poder é inútil.
Enquanto isso, no laboratório, enquanto o doutor pensava que a garota havia morrido, quando ele está saindo da sala, de repente ela chama pelo nome dele. O doutor fica surpreso porque isso quer dizer que aquela foi a primeira cobaia bem sucedida. Então ela é um filho de Deus a partir de agora. A Anya se questiona se aquela chance era tão baixa mesmo de sobrevivência. Então ela percebe que realmente ela é escolhida pelo Lorde e fica muito feliz com isso. Passou-se aproximadamente um mês que o garoto já está naquela dimensão e o chefe do café ainda não voltou. Atualmente ele está quase se tornando gerente do café. Ele tá muito feliz com isso, embora ele queira voltar muito pra casa dele, porque ele só quer ir pra casa dele ver a Alice, a princesa dele, que no caso é uma streamer da realidade que ele vive. O Prota então começa a explicar que desde o dia que ele chegou ali, ele começou a ouvir chamados de diferentes igrejas. Em nenhum ele foi invocado, mas sempre em determinado dia ele escuta o chamado. Foi anotando cada dia pra ver se descobria algum padrão diferente nisso. Ele tá um pouco preocupado porque se ele for invocado de novo e algum fanático religioso descobrir que ele não é o verdadeiro Lorde, ele pode estar encrencado. A única informação que ele conseguiu coletar nesse tempo com os clientes da cafeteria foi que existe uma universidade que estuda sobre religiosos nesse lugar. Ele tá muito interessado em lá, mas eu e você sabemos que é por outra coisa. Novamente ele começa a escutar o canto de invocação e de repente ele é puxado pelo portal. Fazendo a invocação novamente, o mestre da igreja diz que aquilo é apenas um teatro, pois o Lorde não voltaria tão fácil novamente. Ele só tá fazendo isso para atiçar os ricos que estão investindo na igreja e ter o seu pedido financiado por eles. Trouxe a escolhida por Deus e mais algumas oferendas para tentar satisfazer de novo a vontade suprema do Lorde. Sem acreditar que aquilo daria certo, ele começa a fazer o ritual novamente. Ele fica chocado, pois ele percebe que o ritual tá funcionando. Quando de repente então o Lorde é invocado e ele fica assustado, pois deu certo. Todos da igreja, menos ele, começam a comemorar a volta do Lorde novamente. Ele se curva e agradece o Lorde por ter voltado para satisfazer os seus humildes desejos. Mas o nosso Prota safadinho já tá de olho em outro lugar, meu parceiro. O Prota fica felizão de ver que a garota tá bem cuidada agora e que o seu desejo tá sendo cumprido. O sacerdote, sem saber o que falar pro protagonista, já fica com o cu na mão com medo de ser morto. Então ele começa a falar pro protagonista que tem várias oferendas para ele, que ele pode pegar o que ele quiser. Olhando toda aquela situação, o Prota fica com medo daquele fanático religioso, enquanto do outro lado quem tá se cagando de medo é o bichão. Um tá se cagando de medo do outro, meu irmão, tá foda a situação aí. Sem ouvir nenhuma resposta do Lorde, o sacerdote já acha que vai de vala. O Prota pensa em algo rapidamente para respondê-lo e diz que vai aceitar todas as oferendas dos servos da igreja. O meninão começa a pegar os itens e todo mundo na igreja já fica em choque porque isso nunca aconteceu. O sacerdote então fica aliviado porque ele vai poder sobreviver mais um dia. Intrigado porque o Lorde ainda não foi embora, o sacerdote resolve fazer uma pergunta para ele. Ele pede para que o protagonista deixe o oráculo nesse mundo para ele poder dominar tudo. A menina então diz pro protagonista não permitir, porque todos dessa igreja são mentirosos, e a única serva fiel é ela. O sacerdote fica muito puto com isso e manda ela calar a boca e parar de falar merda. Nossa menininha já dá um gritão com ele e a partir do seu novo poder invoca de novo o protagonista. Ele já chega muito puto e diz que se alguém falar alguma merda pra serva dele vai morrer. E é pra respeitar o pedido que ele fez pra ela, pois ela é a oráculo escolhida por ele. E ela tem que viver até o final para cumprir a missão decretada por ele, e se alguém ofendê-la vai morrer. O velho tem então uma visão de todo o reino sendo destruído. Ele ajoelha e pede perdão pro Lorde Divino, porque nunca iria ferir o oráculo dele. Ele diz que nunca mais vai fazer nada e como seu humilde lacaio pede perdão. O Prota retorna pro café e diz que se tiver que voltar ali mais uma vez vai destruir tudo. O capítulo então se encerra com a nossa gostosa se perguntando se o Lorde não é do mal e talvez seja um deus bom.